Bom dia, tudo bem? Hoje eu estava vindo para o trabalho e ouvi uma reportagem sobre estar acontecendo no Brasil o Dia Nacional do Abraço nas escolas, para amenizar esse clima tenso que a gente está vivendo sobre as ameaças e sobre a exaltação dos humores, dos ânimos que tem exposto pessoas a violências. Em tudo que acontece dentro de uma sociedade, a gente precisa olhar o que está acontecendo antes, porque nada começa agora. Tudo é plantado ao longo de um tempo. Quando a gente pensa na história das civilizações, a gente percebe que a história é dividida por eras, certo? E em cada era o modus operandi atua. E em todas elas a opressão sempre foi aquela que mobilizava a reação das pessoas para as mudanças necessárias na direção do respeito, na direção da proteção dos direitos, quando as pessoas, no limite da exaustão, pela subserviência, pela submissão, pela escravização, pela humilhação, pelos ataques físicos, pelos assassinatos em série, em massa, as pessoas reagiam. Não é de hoje que está sendo plantado em nossa sociedade, em todo o mundo, um movimento mórbido, um movimento de criar contendas, criar confusões entre as pessoas. Quando a gente pensa nas leis sistêmicas, ordem, equilíbrio e pertencimento, a gente conclui que Bert Hellinger tinha razão. Quando ele conheceu as civilizações Zulu, as tribos Zulus, e identificou que aquela sociedade era norteada por essas três leis, a ordem, equilíbrio e pertencimento. Ordem, quem chega primeiro detém mais conhecimento, mais experiência, e por isso precisa ser respeitado e reverenciado, principalmente porque preparam o mundo para a gente. Então, independente de quem foram nossos antepassados, nós precisamos ter muita gratidão, porque eles não tiveram o mundo com confortos que temos hoje. Eles construíram esse mundo. A lei do equilíbrio é em relação aos papéis. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no mundo, diante de cada pessoa, em cada nível. Então, eu sou uma pessoa para minha família, no meu trabalho para os meus clientes, na rua, na fila da padaria, eu tenho um papel a desempenhar. E o pertencimento, que é a nossa necessidade fundamental de nos sentirmos queridos, abraçados, valorizados. Esse conjunto de três leis pode nortear uma sociedade no sentido de, se todo mundo fizer sua parte, se todo mundo souber exatamente qual é o seu lugar e qual é o seu papel pertinente a esse lugar, a sociedade caminha organizada. Mas quando acontece uma desorganização nos papéis, quando quem deveria proteger, quem deveria criar as leis e respeitar as leis, quem deveria dar exemplo não dá, quando a desorganização civil começa lá em cima e começa a validar comportamentos que vão contra essas leis, naturalmente cria um pânico entre as pessoas que faz com que elas se desorganizem. Elas se desorganizam emocionalmente e alerta o sentido da luta ou fuga. Nós nos sentimos ameaçados e nós partimos para a autodefesa. Quando essa situação se instala, ela vai encontrar cada um de nós no seu próprio patamar de desenvolvimento, de prontidão, de código de valores e princípios. Então, para aquelas pessoas que são organizadas moralmente, tiveram uma base interessante, é menos sofrido, porque a pessoa ainda se organiza diante do caos. Mas quando nós falamos de pessoas que moralmente não foram orientadas, pessoas que não tiveram o mínimo necessário para sobreviver, pessoas que foram vítimas de violência doméstica, foram e são, pessoas que estão desempregadas, passando falta, pessoas que sofrem humilhações e constrangimentos por serem negras, obesas, feias, velhas, pobres,
Pessoas que são ridicularizadas porque gostam de música clássica, porque gostam de música dos anos 80, porque a gente vê essa estupidez na nossa sociedade. Pessoas que são julgadas porque não têm uma roupa de marca. Pessoas que são avaliadas conforme o diploma que tem ou não tem. Tudo isso vai despertar nessas pessoas excluídas de diversas maneiras, principalmente agravado por esse movimento criminoso de criar diversas bobagens que vão colocando as pessoas eriçadas, essa nomenclatura nova para designar pessoas, tipos de pensamentos, como se a olho nu a gente pudesse identificar, né? Quem olha para mim sabe se eu sou homossexual, bissexual, heterossexual. Alguém percebe olhando para mim se eu tenho essas orientações? Então fica criando essa besteira, como se houvesse a necessidade da gente priorizar, classificar pessoas conforme isso, quando na verdade nós precisamos observar essas 3 leis. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o lugar que eu tenho no mundo, eu sei me comportar com as pessoas, eu trato as pessoas com respeito, eu trato as pessoas com valorização, eu enxergo nas pessoas os valores que elas têm, o valor que elas têm. Então eu não preciso me preocupar em levantar bandeirinhas para me defender. Eu preciso me empenhar em ser alguém bacana, alguém forte, alguém inteligente, alguém objetiva, alguém que tem sentido para a vida, alguém que está caminhando com clareza. Nós precisamos, eu penso que o que na verdade falta a uma sociedade que cria tantas picuinhas para incitar a discórdia, para incitar o mal-estar entre as pessoas, precisamos de consciência. Consciência para a gente identificar esses movimentos criminosos, imorais, feitos de cima para baixo, porque o caos é importante, necessário e valioso para essas direções aí, esse pessoal que está aí por cima. Porque uma sociedade desorganizada, matando, batendo, xingando, é muito bom. Porque enquanto a gente está aí dando tapa no outro, eles estão aí nadando de braçada, fazendo o que querem. Quando na pirâmide de Maslow, quando a gente percebe que a nossa vida está ameaçada, a espiritualidade vai para o espaço. O valor familiar, os princípios vão para o espaço, porque o negócio é matar ou morrer. O negócio é correr ou brigar. Então perceba que essa violência nas escolas é reflexo de um movimento que vem há muito tempo acontecendo. E as pessoas, quem não tem um autoconhecimento, ela pode ser influenciada pelas mensagens subliminares, intrínsecas nas propagandas, nas novelas, nos jornais, né? Porque infelizmente, jornalismo ele não se ocupa em transmitir a informação, ele se ocupa em interpretar a informação conforme o que o dono do jornal quer, conforme a propina que o dono do jornal recebe. Então nós temos aí uma multidão ouvindo o que eles querem. Então isso vai destruindo nossa capacidade de nos organizar, isso vai nos confundindo, isso vai nos tornando reativos, amedrontados, tendo uma leitura do mundo, de um mundo perigoso, um mundo difícil, uma subsistência prejudicada, uma sobrevivência inviabilizada, e aí cresce o caos interno nas pessoas. E as pessoas, nesse modo luta ou fuga, elas começam a partir para o ato, para as vias de fato, ameaçadas, porque estão agredidas. Então, como a mente tem um mecanismo natural de liberar a angústia, a tensão, né?
Pense numa dor de barriga. O que é que você pensa quando você está com dor de barriga? Você precisa de um banheiro e de mais nada. Você pode estar diante do homem da sua vida. Você perde toda a vergonha e fala, pelo amor de Deus, licença porque eu preciso de um banheiro. Pelo amor de Deus, acha um banheiro para mim. Você perde toda a compostura porque você está numa emergência. Então, é um exemplo estranho, mas é a mesma coisa. Se você está se sentindo ameaçado, isso tem que sair. Isso tem que sair. Então, não adianta fazer dia do abraço. Palhaçada. Desculpa aí se alguém... que lindo. Tem que acabar com o bullying. Tem que acabar com a agressividade dentro de casa. De gritar com o filho, de xingar o filho, de ridicularizar o filho. Tem que começar a ouvir os filhos, tem que olhar para os olhos deles, tem que parar os pais de ficarem brigando e fazendo alienação parental, usando criança como joguete, como arma. Temos que moralizar as relações profissionais, parar com essa palhaçada de assédio moral, assédio sexual. É isso. Então, quando a gente pensa numa sociedade que está caótica, nós não temos que pensar, vamos criar leizinha disso, leizinha daquilo, decretinho disso, decretinho daquilo. Isso é enrolação, embromation. Nós vamos fazer a cabecinha das menininhas revoltadas, vamos colocar as meninas para arrancar o sutiã na rua, mostrar bumbum, porque aí a gente consegue a bagunça que a gente quer. Vamos acordar, né, gente? Se dentro de uma escola, eu ouço muito em consultório, a criança sofre bullying e a direção faz vista grossa, não faz um movimento do abraço antes de acontecer assassinato dentro de escola, não faz uma proposta de, ao invés de ser ali um depósito de crianças, ser uma instituição realmente preocupada com a formação da criança. Se os pais acham que a escola tem que ter esse papel de criar valor no filho, então a gente precisa despertar para o que realmente importa, para o que realmente está acontecendo. Essa palhaçada de encher as pessoas de direitos e esquecer dos deveres, complicado. A gente está na rua, uma pessoa que até um ano atrás tinha uma casinha, um fogãozinho, uma geladeirinha, está morando ali entre tábuas, lixas, papelões. E a gente tem medo dessa pessoa. E nada acontece. O movimento municipal não faz nada. De vez em quando recolhe, porque está enfeiando a cidade. Recolhe ali os colchões velhos, sujos, recolhe. E não se faz nada. E quando faz, os espertinhos que tem uma casinha lá naquele bairro, lá nos fundos da cidade, vai para a rua, fica ali com a roupinha rasgada e tal, até ganhar um barraquinho, né? Então você percebe que existe uma imoralidade generalizada no sistema, de cima para baixo, de todas as maneiras. Então, o essencial é que cada um de nós estejamos alertas para isso. Cada um de nós. Não dá para consertar o mundo, não dá para salvar o mundo, mas dá para cuidar do que a gente tem dentro de casa. Dá para cuidar da nossa relação com o nosso colega de trabalho, com o motorista do carro ao lado. Dá para ser mais ético, é possível sermos mais éticos, sermos mais conscientes, percebermos que há uma necessidade de empatia para a gente viver melhor. Porque pelo menos se você tiver essa visão, você vai fazer menos estrago na vida das outras pessoas. Eu fiz uma live sobre os narcisistas, esses não têm conserto, mas quem está em volta tem. Então, o trabalho é conscientização, o trabalho é ser assertivo ao invés de reativo. Quando você tem uma opinião formada, quando você tem uma opinião elaborada, a partir de informações, a partir de conhecimento, você não se torna mais reativo. Você não reage conforme a manipulação feita para você reagir. Criam lá um inferninho, mas você, opa, isso aí foi criado, isso aí não preciso entrar nisso aí não. Né? Então,
Dia do abraço na escola. Ai, que lindo. Não vai resolver nada. O que resolve é um trabalho de humanização da sociedade. E nas circunstâncias que a gente está vivendo hoje, isso está meio complicado. Precisamos desligar o jornal e viver o aqui e agora. Nós precisamos sair das telinhas, dos videozinhos, dos filminhos, dos joguinhos e cuidar do que a gente precisa cuidar. Porque nós temos uma tendência, às vezes, a fugir de uma realidade opressora. Mas fugindo, a gente se torna refém. Pense nisso. Bom dia.